E aí pessoal, nessa semana 2 nós vamos estudar sobre o reino Monera. Vamos ver o que são bactérias, cianobactérias e as árqueas, que são os membros desse reino. Então assistam esse vídeo com muita atenção, os outros e não deixem de fazer as atividades. Bora lá! Então pessoal, nessa semana 2 nós vamos continuar nosso estudo dos seres vivos, das criaturas da natureza. A partir dessa semana, nós vamos começar a estudar aqueles organismos que são, sim, classificados como seres vivos, que atendem a todas aquelas características que a gente havia estudado no PET passado. Nessa semana, então, nós vamos estudar o que a gente chama de reino Monera, que é o reino das bactérias, cianobactérias e árqueas. Seres vivos que a gente vai ver que são procariontes, seres vivos simples, se for comparar com outros da natureza, mas que tem uma importância muito grande aí nos ecossistemas e que reflete inclusive em nós, seres humanos. Então, o reino Monera ele é formado por, de modo geral, as características dos membros desse reino são todos unicelulares, ou seja, são todos formados por apenas uma única célula, como a gente vê aqui no desenho dessas bactérias. Cada coisinha dessa, cada célula é uma bactéria. Todos vão ser procariontes. O que quer dizer isso? Elas não têm um núcleo bonitinho onde o DNA está guardado lá dentro da célula. O DNA está disperso, está espalhado aqui no meio. E elas são três seres vivos, como eu disse, que fazem parte desse reino. As bactérias, as cianobactérias e as árqueas. Vamos começar falando sobre as árqueas, que são seres vivos que, embora estejam no grupo do reino Monera, e por muito tempo recebeu o nome de Archaeobactéria, hoje sabe-se que elas são bem diferentes das bactérias. De início acharam, esse ser vivo falou, é uma bactéria. E estudaram, viram que não era uma bactéria, mas no começo era parecida. Então chamou Archaeobactéria, que seria como se fossem bactérias antigas. Só que estudando as árqueas, viram que elas são mais aparentadas e semelhantes com seres eucariontes, aqueles que têm núcleo, caso de animais, fungos, protozoários e plantas, do que as próprias bactérias. Então, por isso que existe até agora um domínio que a gente viu no PET 4, no PET 5, na semana 4 do PET 5, o domínio Archaea, que vai guardar esse tipo de ser vivo. Embora quando a gente fala da definição dos reinos, as arcas entram no reino Monera, nessa classificação do ITA, que é aquela mais antiga. Mas enfim, tem toda essa história, mas as arcas então são diferentes das bactérias, não são bactérias, elas são um outro tipo de ser vivo. Embora são unicelulares, procariontes e lembrem o formato, mas não tem muita coisa a ver com bactéria. Elas são autotróficas quimiosintetizantes. O que esse palavrão quer dizer? Elas são seres vivos que produzem o próprio alimento. São seres vivos que produzem o próprio alimento, autotróficas. Esse quimiosintetizante quer dizer que elas usam substâncias químicas para conseguir o alimento delas. Diferente de uma planta que faz a fotossíntese utilizando a luz do sol, esse tipo de ser vivo vai usar substâncias químicas como ferro, enxofre, que vão fornecer energia para ela produzir açúcares que ela usa de alimento. E elas são consideradas também seres vivos extremófilos. As arqueias são extremófilas. O que isso quer dizer? São seres vivos que vivem em locais extremos para nós e a maioria dos outros seres vivos, como locais muito quentes, fontes termais quentíssimas, que às vezes a gente não conseguiria entrar, ou locais gelados, você vê aquelas camadas de gelo, tipo Polo Norte ou Polo Sul, tem arqueia ali. Locais muito salgados, locais muito secos, sempre os extremos de ambiente, onde a maioria dos seres vivos não vivem, uma arqueia você vai achar ali. Inclusive, eles estudam muito arqueias para ver a capacidade de adaptação de um ser vivo. Porque se existem seres vivos como elas, que vivem nessas características aqui na Terra, quem garante que em outros planetas, que parece que é difícil ter vida, ela não pode ter algo semelhante. Então as arqueias são muito estudadas por causa disso, para ver a capacidade de adaptação de um ser vivo ao ambiente. O outro membro do reino Monera são as cianobactérias. Essas seres vivos aqui verdinhos, aqui a gente tem uma colônia de cianobactérias que formam fios gigantescos.
Elas são seres fotossintetizantes, elas fazem agora a fotossíntese. Utilizam a luz do sol e os compostos da água para produzir o alimento. As cianobactérias são encontradas em vários ambientes, solos úmidos, mares, mas a maioria é de água doce, né? Rios, lagos, represas. E elas vão fazer parte do fitoplâncton. Fitoplâncton são aqueles, o plâncton são aqueles seres vivos que ficam boiando na água. E fito quer dizer planta, seria então o plâncton que faz fotossíntese. É o caso de cianobactérias e algas que veremos na semana que vem lá no reino protista. As cianobactérias, pessoal, a gente consegue perceber a existência delas e muitas vezes quando dá florações, que a gente chama. Já viu às vezes uma represa ou uma poça d'água, sei lá, uma porção de água, que você vê que está muito verde, aquele lodo por cima, parece que fica até meio nojento. Aquela água parada, toda esverdeada. Aquele verde são cianobactérias que estão ali. Que como tem, a água está parada, então vem muito nutriente de enxurrada que desce, aquilo forma um fenômeno que a gente chama de eutrofização. Muito nutriente naquela água. Se tem muito nutriente, muita comida, o bicho vai se reproduzir demais. Tem muita comida para os filhotes, vamos dizer assim. Aí então a água fica com aquela aparência esverdeada, muito estranha. É aquela floração de cianobactéria. Então sempre que você vê uma represa, aquela água super parada e muito verde, tipo uma piscina também, muito tempo sem limpar, certeza que ali tem muita cianobactéria. E por fim vamos falar das nossas amigas bactérias, o grande representante aí do reino Monera, que muita gente só pensa nela do lado ruim, das doenças que as bactérias causam, mas existem muitas bactérias que fazem muito bem para nós, seres humanos, e para o ambiente como um todo. As bactérias vão ser encontradas em todos os ecossistemas da Terra, dos polos, local gelado, deserto, floresta, no solo, dentro de seres vivos, água, pedras, rocha, no ar, todo lugar você vai achar alguma bactéria ali. Elas podem viver isoladas, como a gente vê aqui, cada uma vivendo separada, cada uma cuidando da sua vida, ou em grupos que a gente chama de colônia. Elas ficam todas grudadas e elas trabalham em conjunto para uma ajudar a outra. E elas vão ter formatos variados. A bactéria não é só esses bastõezinhos. Existem vários formatos de bactérias, que a gente pode dividir em basicamente 4. Há os cocos, que são bactérias redondas, esféricas. E aqui a gente vai ter as colônias de cocos. Quando a gente tem 2 cocos grudadinhos, né, cada bolinha aqui seria uma bactéria, a gente tem um diplococo, como esse aqui que é uma bactéria que causa pneumonia. Quando elas formam cachos, tipo um cachinho de uva, a gente vai ter um estafilococo. Essa estafilococo aureus aqui, ela causa muitas infecções, é uma bactéria que dá muito trabalho, dependendo de que parte do corpo ela está te atacando. Se esses cocos ficam enfileirados, um na frente do outro, a gente tem um streptococo, como esse aqui que causa dor de garganta. A tétrade, quando você tem 4 cocos juntos. E a sarcina, quando você tem 8. Esse, no caso aqui, essa sarcina ventrícula, ela causa algumas infecções no corpo, mas existem algumas que vivem sobre a pele sem causar mal nenhum. Algumas até que vivem dentro do nosso intestino, ajudando na digestão e não faz mal nenhum pra gente. Os bacilos são bactérias em forma de bastão, uns pauzinhos. Elas podem viver sozinhas, tipo essa flagelada aqui, que tem os flagelos, esses rabinhos, que é a salmonela, que dá salmonelose, uma doença intestinal gravíssima. Por isso que é importante comer sempre comida bem limpa, conservada, dentro da validade, porque senão você pega a salmonela. Mas elas também podem fazer colônias de fileiras, que são os streptobacilos, ou formar esporos, que é uma forma de resistência, tipo esse endósporo aqui, que essa bactéria lá é o botulismo, outra doença intestinal muito grave. Existem os vibriões, como esse aqui que é o vibrião que causa uma doença chamada cólera, que tem a forma de vírgula ligeiramente tortinha. O espirilo, que tem uma forma um pouco espiralada, que como essa aqui que causa úlcera no estômago. Você vê que ela é tortinha, parece ter uma torçãozinha. E a espiroqueta, que é toda no espiral, que no caso dessa aqui, a Treponema pallidum, ela causa a sífilis, que é uma doença sexualmente transmissível.
Então a gente percebe que existem bactérias de vários formatos, de vários jeitos. Como que sabe que isso é bactéria e não outra coisa? Aquelas características lá do primeiro slide. Unicelulares. Por mais que aqui uma colônia você tem várias, mas cada uma percebe que é uma unidade separada. Unicelulares e procariontes. Agora vamos ver então de modo geral como que é a estrutura de uma célula bacteriana. O que a bactéria tem no corpinho dela. De fora para dentro, a bactéria vai ter essa cápsula, é o que está de vermelho. Ela é feita de um material gelatinoso, que muitas bactérias vão ter, não são todas. Mas isso serve de proteção, como se fosse uma armadura. Protege de vírus que podem cair nelas, de alguns antibióticos, de substâncias que às vezes você passa para matar, desinfetar e ela consegue resistir. Depois aqui de amarelo você tem a parede celular, que é uma outra camada que também ajuda na proteção dessa célula contra invasores, algo que pode destruir e para perda de água. De verdinho a gente tem a membrana plasmática, que é uma das partes da célula que vai contornar, organizar ela, controlar o que entra e o que sai. Por dentro aqui tem o citoplasma, né, o material gelatinoso que vai guardar tudo ali dentro. Esses bolotinhos aqui de azul são os ribossomos que fazem proteína. Esse vermelho todo bagunçadão aqui no meio é o DNA. Lembra que eu falei que uma célula procarionte não tem núcleo? O DNA fica disperso no citoplasma? É isso, ela fica bagunçada, solta aqui no meio. Ela não tem uma casinha só para ele. Uma coisa importantíssima para o pessoal que bactérias vão ter é o plasmídio. Ela é uma região de DNA circular, embora aqui não esteja aparecendo no desenho, mas é como se fosse um círculozinho separado do DNA principal. Então, além do DNA principal da bactéria, ela vai ter os plasmídios, que tem alguns genes importantes, embora não sejam genes vitais para a bactéria, né? Esses super importantes estão no DNA principal. Os DNAs de plasmídio são muito utilizados para resistência nos ambientes, muitos genes que dão resistência para a bactéria, inclusive para antibióticos, estão nos plasmídios. E na biotecnologia se usa esse plasmídio às vezes para introduzir o DNA de um ser vivo no outro, né? Às vezes fazer uma bactéria transgênica, mexe com plasmídio. Do lado de fora, vamos voltar para fora da bactéria, a gente tem esses piles, esses pelinhos que servem para a bactéria grudar em algum lugar, tipo uma bactéria entrou no seu pulmão, ela usa isso para grudar no teu pulmão e começar a se alimentar dele. Ou para grudar uma bactéria na outra na hora de reproduzir, né? Elas se ligam por ali. O flagelo, que muitas bactérias vão ter, serve de meio de locomoção, como se fosse um remo, uma hélice de um motor. Ela fica balançando aquele ali, tipo um chicote, e isso movimenta, ela consegue se movimentar, às vezes na água, nadar, serve de movimento, permitir o movimento da bactéria. Agora vamos ver como elas se reproduzem. E a reprodução da bactéria, pessoal, na maioria das vezes também é a mesma para as arqueias e para as cianobactérias. Inclusive o tipo de célula também de arqueia e de cianobactéria é muito semelhante. Tem algumas diferenças porque são seres diferentes, mas de modo geral é basicamente o mesmo padrão. As bactérias podem se reproduzir de duas formas, uma sexuada, que mistura DNA, e uma assexuada, que não mistura. A que não mistura, que a gente chama de assexuada, é a divisão binária, onde uma bactéria se divide em duas. Aqui a gente tem uma bactéria de boa, vivendo a vida dela, ela chega a hora dela reproduzir. Então ela duplica tudo que tem dentro dela, ela dobra de tamanho, ela aumenta e começa a se partir em duas. Repara aqui que o DNA se separou em duas partes, você vê que fechou e plop, você tem duas bactérias. Então uma bactéria vira duas, é uma forma de reprodução. Essa aqui que a gente chama de célula-mãe deu origem a duas bactérias filhas, uma vira duas. Assexuada, por que chama isso? Não teve mistura de DNA, a bactéria se duplicou, se clonou e produziu uma filha idêntica à mãe. Agora, a conjugação é o que a gente chama de reprodução sexuada, onde há mistura de DNA. Então, você tem duas bactérias que resolvem se reproduzir, elas querem dar uma namorada. Elas se grudam, tá vendo que aqui tem uma pontinha, pelos aqueles piles que a gente viu, elas plugam uma na outra, forma o que a gente chama de ponte de citoplasma, uma pontezinha,
onde elas vão trocar DNA. Repara nessa aqui que tem 5 círculozinhos, né? DNA circulares, tem 5 plasmídeos ali. Ela doa 2 deles para essa. Essa aqui não tinha um, tá vendo? Pulou para cá, ficou com 2. Então elas trocaram pedaços de DNA. Uma mandou DNA para a outra. Às vezes as duas poderiam trocar as duas, mandar uma para a outra, enfim. Depende da bactéria no dia. Mas quando uma manda DNA para a outra, a gente tem a conjugação, a reprodução sexuada, onde no final elas terminam com pedaços de DNA que não eram delas. E isso é muito importante para a bactéria, às vezes, ser resistente ao ambiente, tipo uma bactéria resistente a antibiótico. Por exemplo, lá uma pessoa está com pneumonia, tomando um antibiótico, no meio de todo mundo que está dando a pneumonia dela, um grupinho é resistente àquele antibiótico. O antibiótico não mata. Se elas começam a reproduzir por conjugação ali no seu pulmão, elas começam a passar esse DNA resistente do antibiótico para as outras. Então aumenta a quantidade de bactérias resistentes, porque elas trocam pedaços de DNA que têm características boas. Por isso que é sempre importante tomar o remédio por indicação médica, remédios que funcionam, comprovados, porque se você toma remédio de qualquer jeito, você vai selecionando bactérias que são resistentes, aí você só vai ficando com bactéria muito forte, até chegar a um ponto de não ter remédio que consegue matar elas. Agora vamos falar um pouco da importância das bactérias. A gente tem que entender que a bactéria não é também somente uma parasita que só causa doença e só quer matar. Ser que faz isso é vírus. Vírus todos causam doenças, mas as bactérias não. Aqui vamos falar um pouco das coisas boas que a bactéria faz pra gente. Para o meio ambiente, a fotossíntese lá das cianobactérias libera oxigênio para o ar, isso pra gente é muito bom. A decomposição, ano passado estudamos as cadeias alimentares, lembra dos decompositores? Esses seres eles vão se alimentar da matéria morta, seres vivos que morreram, e com isso eles transformam aquele corpo morto em sais minerais, em adubo para o solo, e isso as plantas vão aproveitar e começa todo o ciclo novamente. Se não fossem as bactérias e os fungos para decompor, todo ser que morreu, o cadáver ficaria por ali, ele não ia sumir. Então era cadáver e cadáver e cadáver no meio da rua. Então seria um mundo muito nojento. Então os decompositores ajudam nessa limpeza e na renovação da matéria aqui no planeta. A fixação de nitrogênio é outra coisa muito importante, que acontece em plantas que a gente chama de leguminosa, tipo feijão. O feijão ele tem bactérias que vivem nas raízes dele. Essas bactérias pegam esse gás, o nitrogênio do ar, e põem para dentro do solo, adubam o solo. O feijão não consegue fazer isso sozinho, mas a bactéria que vive ali consegue. Então ela puxa o nitrogênio do ar e põe no solo. No solo ele é um adubo muito bom, tanto para o feijão e quanto para as outras plantas que estão em volta. Por isso muita gente planta feijão no meio da rua de café, entre 2 pés de café. Porque aquele adubo, aquele nitrogênio que as bactérias do feijão pegaram, vai servir para o café também. Então ela é uma coisa muito boa para o solo. Essa biorremediação é o uso de seres vivos para limpar o ambiente. Muitas vezes pegam bactérias, colocam às vezes um solo muito poluído, tipo onde era um lixão, todo contaminado de sujeira de lixo. Colocam algumas certas bactérias ali, não é qualquer uma, tem os tipos certos. Essas bactérias vão se alimentar do lixo, se alimentar da contaminação e limpam o ambiente para poder aproveitar aquele solo para fazer qualquer outra coisa. Então, muitas bactérias são importantes para isso. Na indústria, muitos antibióticos são feitos a partir de bactérias. Inclusive, em biotecnologia, onde usa bactérias transgênicas, utilizam, às vezes, um trecho de um DNA de um outro ser vivo, põe dentro da bactéria para a bactéria produzir uma substância, que é o que faz a insulina humana. Antigamente, quem tinha diabetes precisava tomar insulina, tomava insulina de porco. Hoje ele já toma insulina humana, que faz por causa disso. Pega uma bactéria, coloca um trechinho de DNA humano que faz a insulina, que tem a receitinha da insulina, coloca ali na bactéria. A bactéria começa a produzir insulina, eles pegam essa insulina e colocam nos vidrinhos que a pessoa tem que injetar. Vinagre. Esse vinagre que a gente usa para temperar a salada é feito a partir de bactérias. Bactérias vão fermentar o açúcar ali, os produtos ali que usa para fazer o vinagre, seja a maçã, a uva, a cana, enfim, tem vários tipos de vinagre, mas a bactéria fermenta ali e produz o vinagre.
E laticínios, o leite, gente. Muitas vezes usa-se bactérias para fazer o queijo, coalhada, Danones, iogurte, tipo Yakult, esses leites fermentados que tem lá na embalagem. Contém lactobacilos vivos. Esse lactobacilo é uma bactéria. Aquele Activia, que tem lá bacilo, não sei o que. É uma bactéria que tem ali dentro disso. Porque muitos, além da bactéria, agir para produzir o leite, o leite não, tipo o queijo, o iogurte, o lactobacilo e esses outros que eles colocam ajudam no nosso intestino. Porque nós temos bactérias vivendo dentro da gente, mais bactérias até que a quantidade de células do nosso corpo. É em cima da pele, em cima da nossa cara, não fazem nada, não faz bem nem mal. Estão vivendo aí. Lembra que a gente falou que tem bactérias em todos os ambientes da Terra? Inclusive dentro do nosso intestino. Muitas bactérias vivem ali no nosso intestino, se alimentam de parte das nossas fezes, de parte daquilo que a gente come, né? Comida passa pelo intestino na digestão. E em troca elas ajudam a gente. Elas ajudam na digestão, ajudam a digerir a comida. Elas produzem, tem bactéria lá no nosso intestino que produz vitamina K, que é uma vitamina importantíssima para a coagulação do sangue. Quando a gente corta e o sangue seca o machucado, né, faz aquela casquinha, para de sangrar, essa vitamina K está no meio, está envolvida nisso. Então essas bactérias fazem isso para a gente. E elas até ajudam a combater outras bactérias. Tipo, se a gente come algo estragado que pode estar contaminado com alguma bactéria, a bactéria que poderia causar doença entra em competição com a bactéria que vive de boa ali na nossa barriga. E elas começam a brigar e pode ser que essa que vive lá ajuda. Então, muitas bactérias estão ali vivendo de boa dentro da gente, ajudam a gente, em troca a gente dá um pouquinho de comida, a gente vive de boa, às vezes sem nem saber que aquilo existe, que está acontecendo. Então bactérias têm uma importância muito grande para todos os seres vivos. Mas existem sim aquelas bactérias que vão causar doenças, que a gente chama de bactéria patogênica, né, que causam doenças. E existem várias doenças causadas por bactérias, como o botulismo, que tem a ver, a gente ganha ela comendo comida estragada, ou por exemplo, enlatado, tipo uma latinha de ervilha amassada, a gente sempre fala, nunca compra lata amassada, estufada, porque pode ter bactérias ali que vão causar botulismo. O cólera, que tem a gente ganha ela comendo em alimentos e água contaminados com a bactéria, dá uma diarreia fortíssima, a pessoa desidrata. A coqueluche, que é tosse, toda uma inflamação aqui nas vias respiratórias. A pneumonia, que é uma inflamação no pulmão, né, uma infecção no pulmão. Tuberculose, a mais comum é no pulmão, mas também dá tuberculose em várias outras partes do corpo. A meningite, existe a viral, mas também tem a bacteriana, que é uma doença que causa ataque às meninges. São três pelinhas, três membranas que envolvem o cérebro e a medula dentro da coluna. Inflama ali, é arriscada, é muito perigosa por conta da proximidade com o cérebro. O tétano, aquela que a gente pega, por exemplo, pisando em alguma coisa enferrujada, ela trava os músculos, a bactéria do tétano, a pessoa fica toda travada. E várias outras, sífilis, gonorreia, a própria faringite, inflamação de garganta, são todas doenças causadas por bactérias. Muitas são prevenidas com vacinas, tipo a tuberculose, a meningite, o tétano, a coqueluche, a difteria. São todas preveníveis com vacinas, né? Vacinas não são só para vírus. E outras, infelizmente, não, mas existem os antibióticos que matam elas. Porque antibiótico mata bactéria, não mata outra coisa, não vai matar um vírus. O antibiótico não vai matar ele. Mas antibiótico pode matar bactéria. Mas tem que ser tomado com receita médica, com muito cuidado, porque senão às vezes dá uma resistência na bactéria, você fica com uma super bactéria dentro de você e que é muito pior, certo? Então a gente viu que bactérias têm... Então bactérias, vamos dar um resumão aqui. Causam doenças, mas também há aquelas importantes para o meio ambiente, limpam, decompõem a matéria, fazem fotossíntese, importância na indústria, produção de alimentos, certinho? Então agora vamos ver as atividades nossas dessa semana para encerrar essa aula. Na número 1. Quem são os seres vivos representantes do reino Monera? Dentro desse reino, que seres estão dentro englobados ali, fazem parte dele? 2. Cite as principais características do reino Monera. Quais as principais características que todos os seres vivos que fazem parte desse reino vão ter? Número 3.
Qual o habitat das bactérias? Em que tipo de lugar a gente pode encontrar a bactéria vivendo ali? Número 4. Complete as lacunas. A gente tem 3 frases sobre o reino Monera. Vocês vão ter que completar essas frases com as palavras corretas aqui, que vão falar sobre o reino Monera, as características desse reino, coisas que esses seres vivos vão possuir ou não. Como aqui. O reino, qual que é o nome do reino? É composto por seres mais abundantes do planeta, também conhecidos como micro-organismos, pois são o quê? Micro-organismos são o quê em questão de célula? Uni ou pluricelular? E microscópicos. Apresentam também a ausência de carioteca, a membrana lá do núcleo, portanto são classificados como eucarionte ou procarionte. B. Todas as quem que faz parte do reino Monera? Não possuem carioteca e, portanto, não possuem o que organizado. E por isso esses seres são chamados de quê? E a C. As bactérias reproduzem-se geralmente de que forma? Que é uma forma assexuada de reprodução, pela qual uma única bactéria pode originar um clone. Ou seja, uma população de bactérias o quê? É daquele primeiro método que a gente viu logo ali atrás. E a número 5. Durante o exame de uma criança enferma, a criança estava doente, o médico explica aos pais que o paciente tem uma doença causada por um organismo unicelular formado por uma célula, procarionte, ou seja, não tem um núcleo, e que pode ser combatido com o uso de um medicamento conhecido genericamente como antibiótico. Então, quem causa a doença do menino é unicelular, procarionte, e um antibiótico mata ele. Pelo texto, você diria que a criança estava com uma infecção por vírus ou por bactéria? Por essas 3 características, unicelular, procarionte e antibiótico mata, a gente descobre. É um vírus que faz isso? Ou é uma bactéria? E falar por que um ou por que outro. Certinho? Então a gente vai ficando por aqui. Espero que tenham entendido. Qualquer dúvida sabe que é só me chamar. E não deixem de fazer as atividades. Até mais!